Diga comigo, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, forte que tudo é. Levante suas duas mãos para os céus, adore Jesus durante alguns minutos. Será que você pode fazer isso nessa manhã? Será que você pode aplaudir, pode abrir o seu fôlego, pode entregar a Jesus sua melhor adoração nessa manhã? Isso, misture com glória a Deus, aleluia. Diga, Pai, que privilégio estar na Tua presença, que alegria chegar até a Tua casa, Pai. Que honra é poder exaltar a Tua majestade, dizer que Tu és Deus, que Tu és o nosso Senhor. Pai, nós te apresentamos esse domingo, Senhor. Te apresentamos as 4 celebrações. Essa é a primeira, que nós possamos testificar salvação, vida, transformação, ânimo nesse lugar. Daqui a pouco nós vamos sentar à mesa e vamos participar de um ato que nós jamais poderíamos conceber ou gerar por força própria. Pai, eu te peço que na medida que nós tomarmos na nossa mão o pão, na nossa mão o cálice, Senhor, esses elementos gerem vida dentro de nós, que possamos sair daqui em profunda comunhão um com o outro, mas acima de tudo em profunda comunhão com Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Dê um abraço em 3 pessoas perto de você e diga bom dia, parabéns por ter chegado 7h30 da manhã na casa do Senhor. Que coisa boa, que privilégio. De pé como você está, abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Vamos estudar hoje capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Quero convidar você a abrir comigo. Nós estamos nessa linda jornada, maratona, nesse livro tão extraordinário, um diário pessoal, um livro onde o apóstolo Paulo, ele abre o seu coração, ele derrama a sua lágrima. E hoje o nosso tema é novas criaturas e embaixadores de Cristo. Nós vamos observar um capítulo que traz um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento, que é 2 Coríntios 5,17. Diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura. Então a gente vai entender de onde vem e como isso surge nesse contexto desse diário pessoal do apóstolo Paulo. Nossa leitura hoje está em 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler o capítulo todo. Então vou pedir que você abra sua Bíblia comigo, localize aí o capítulo 5. E aí nós vamos ler alternadamente. Eu vou ler o primeiro versículo, você lê o segundo, e aí nós vamos revezando até o restante, até o final do capítulo. O nosso texto áureo está no versículo 14, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. É um amor que nos constrange, é um amor que nos abraça, um amor que nos quebranta, o amor que Cristo tem por nós. E a verdade prática diz: a convicção da glória que nos aguarda deve determinar a forma como vivemos agora. Nós temos uma glória vindoura, algo que Jesus preparou para nós, mas enquanto nós não chegamos lá, isso afeta e transforma a nossa vida hoje. Localizou? Capítulo 5. Vou ler o primeiro versículo, você vai ler o segundo, bem forte, compassadamente, como um exército. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Por isso, neste tabernáculo, tememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto corpo estamos ausentes do Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e aguardar no Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.
E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, se Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que nos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Dê um brado de glória a Deus, que capítulo extraordinário. Bom, eu tenho 17 minutos para falar, pode tomar seu assento, um dos capítulos mais profundos do livro de 2 Coríntios. Mas vamos lá. Nesse livro todo, Paulo está discutindo, na verdade, e de alguma forma defendendo a validade, o crédito do seu ministério. É importante dizer, quando a gente fala da igreja de Corinto, de alguns irmãos questionando o apostolado, o ministério de Paulo, que isso não era a maioria das pessoas. Sempre que a gente lê uma carta do Novo Testamento, a impressão, ou então o costume que muita gente tem de dizer, é a igreja em Corinto. E não era a igreja toda em Corinto. Alguns da igreja em Corinto tinham dificuldade de reconhecer Paulo como líder daquela igreja, como a pessoa que plantou, que exercia liderança sobre aquele rebanho. Nós estamos lendo, e estamos aí chegando quase na metade do livro de 2 Coríntios, mas o que nós conseguimos descobrir até agora? Primeiro, o livro de 2 Coríntios é um livro diferente das outras cartas que Paulo escreveu, porque as outras, elas foram destinadas, escritas com um propósito muito específico. Mas 2 Coríntios, a gente observa que é como se Paulo escrevesse agora com o coração. Paulo não está escrevendo só com a tinta da caneta. Paulo agora, ele coloca uma carga, um tom maior de emoção naquilo que ele escreve. É como se fosse um diário pessoal. Eu não tenho o hábito de guardar diário, mas eu sei que muita gente, escreve um diário, guarda o diário. E quando você volta para ler o diário, você consegue claramente discernir o tom das suas emoções. Como você, quando coloca na letra de um papel, quando consegue fazer isso com mais calma, com mais tempo, é capaz de registrar algumas emoções. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Quando a gente lê esse livro, aparentemente parece que Paulo está sendo um pouco aleatório naquilo que ele fala. Ele pula de vários locais, ele defende a sua fé, ele defende o seu ministério, de repente ele fala sobre céu, ele fala sobre perseguições. Então a gente vê aqui Paulo pulando de vários temas, por quê? Porque Paulo não é obrigado a seguir nesse livro uma linha muito lógica. É um diário pessoal, é Paulo derramando, abrindo o seu coração acerca daquilo que ele sente. Novamente, alguns da igreja em Corinto, não eram todos, não eram a maioria, questionavam a liderança apostólica do apóstolo Paulo, por várias razões. E quando a gente lê o capítulo 5, é importante a gente fazer essa construção para chegar lá. Eu quero elencar aqui 5 razões. Eu queria que você guardasse no seu coração algumas delas, principalmente a 5ª razão pela qual a liderança, o apostolado, o ministério de Paulo era rechaçado ou de alguma forma desacreditado por algumas pessoas. Primeiro, Paulo estava ausente de Corinto. Paulo plantou a igreja em Corinto, e se você olhar aí atrás da sua Bíblia, toda a Bíblia quase tem um encarte das viagens missionárias de Paulo. Paulo foi um grande emissário.
Paulo foi um grande plantador de igrejas naquela época, numa época onde as pessoas não conheciam Jesus, não havia nenhuma identidade com o evangelho, não haviam estradas como nós temos hoje, aviação, comunicação, internet. Paulo foi o bandeirante, Paulo foi o pioneiro, Paulo foi o emissário, o primeiro a chegar. E se você der uma olhadinha, nós temos a Ásia Menor, o Oriente Médio, onde está Israel, Turquia, Síria, aquele lado todo lá, todo aquele lado lá, Líbano. Se você subir para o lado tem Grécia, depois temos a Itália e depois temos a Península Ibérica, onde está a Espanha, Portugal. E há registros na Bíblia do Evangelho chegar por Paulo até a Espanha. Olha só que coisa extraordinária. Paulo plantou mais de 39 grandes igrejas. Por onde Paulo passava, Paulo pregava o evangelho, Paulo discipulava pessoas, plantava uma igreja, e a visão missiológica é essa: ele seguia para outro lugar onde não havia igreja. Em alguns lugares, Paulo passou mais tempo. Em Corinto, Paulo permaneceu um período mais longo e plantou essa igreja. Mas Paulo planta a igreja, deixa a igreja ao cuidado de outros obreiros, e agora Paulo segue para cumprir a sua missão. Por essa razão, nós temos aí, eu diria, mais da metade do Novo Testamento, ou uma boa parte do Novo Testamento, escrito através de epístolas. O que são epístolas? São cartas. É Paulo orientando a igreja. É Paulo corrigindo problemas. É Paulo dizendo, olha, faça desse jeito, não faça desse jeito. Quando Paulo recebia algum tipo de pergunta, questionamento. Então a primeira razão que as pessoas às vezes questionavam é porque Paulo viajava e Paulo estava ausente da cidade de Corinto. Segunda razão pela qual 2 Coríntios foi escrito e o apóstolo Paulo foi questionado, foi em resposta à correção e às cartas que Paulo escreveu anteriormente. Quando a gente fala de 1 Coríntios, e nós já estudamos o livro de 1 Coríntios aqui, 1 Coríntios na verdade era 2 Coríntios, porque havia uma outra carta que ele escreveu antes. 2 Coríntios aparentemente é 3 Coríntios ou 4 Coríntios, porque houve outra carta entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, que Paulo descreve como uma carta severa. Nós estudamos, o pastor Elielso falou sobre isso. Foi uma carta que nós não temos acesso. Alguém pode perguntar, pastor, mas por que a gente não tem registrado na Bíblia essas outras cartas? É porque o Espírito Santo não quis. O Espírito Santo queria que essa carta fosse registrada como 1 Coríntios e a outra como 2 Coríntios, para edificação da igreja e do povo que nós temos hoje. Mas houveram outras cartas que foram severas, onde Paulo foi muito duro em tratar e responder alguns assuntos, e algumas pessoas não gostaram do tom que o apóstolo Paulo usou para trazer essa correção, essa exortação, essa orientação. Então, primeiro, Paulo estava ausente. Segundo, alguns não gostaram do tom das cartas anteriores, de correção que o apóstolo Paulo escreveu. Terceiro, nós lemos aqui nos capítulos anteriores que Paulo não foi visitar a igreja em Corinto. Paulo disse, olha, eu terei convosco. Paulo marcou uma data, Paulo disse que iria lá, mas quando Paulo recebeu o relato de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja em Corinto, Paulo decidiu não ir. E nós lemos no capítulo 4 e no capítulo 3, ele falou, olha, é para o bem de vocês que eu não vá. Porque se eu for agora, eu vou ter que bater de frente com alguns assuntos, então eu vou dar um pouco mais de tempo. Eu vou agir com um pouco mais de clemência, parcimônia, para ver se esses assuntos se resolvem. E algumas pessoas desinteressadas disseram assim, bom, Paulo disse que viria e não veio. Então, já que Paulo não veio, ele não tem palavra. Nós não podemos confiar, dar credibilidade àquilo que ele diz. Haviam várias pessoas naquela época disputando pela liderança da igreja em Corinto. É por isso que Paulo fala, olha, quando eu fui ter convosco, eu não edifiquei sobre alicerce alheio, ou seja, não havia nada, ninguém havia começado nada aqui, eu comecei do zero, eu plantei a igreja, iniciei o trabalho, agora que o trabalho está crescendo e florescendo, outras pessoas estão chegando e jogando em xeque, colocando em xeque a credibilidade do pastorado, da liderança, do apostolado de Paulo, visando liderar a igreja em Corinto. Então Paulo está corrigindo, Paulo está exortando, lançando direção acerca desses. Quarta razão, judaizantes, e eu não vou entrar muito nisso, porque por todo o Novo Testamento haviam os judeus que tinham muita força, afinal, eles não eram a maioria, mas Jesus era judeu, o centro da igreja era Jerusalém, e muitos queriam, atenção, muitos queriam que antes de aderir à fé cristã, as pessoas que chegavam na igreja, e muita gente estava chegando na igreja,
primeiro aderissem à fé judaica, à lei, para depois poderem seguir os mandamentos de Jesus. E Paulo, ele é cabal, Paulo é direto. É por isso que 2 Coríntios 5,17 está escrito: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, na cabeça desses homens mais religiosos, mais sistemáticos, eles não aceitavam esse evangelho da graça. A última parte aí de 2 Coríntios capítulo 5 fala do evangelho da reconciliação. Eles não acreditavam, não aceitavam nessa reconciliação mediante a fé, mediante a graça, sem obras. E por fim, que é o ponto mais importante, primeiro, Paulo estava ausente plantando outras igrejas. Algumas pessoas não gostaram das respostas e correções que Paulo trouxe. Paulo não pôde visitar a igreja em Corinto, e ele não pôde, e explicou por que não pôde. Foi melhor não ter ido estar convosco. Quarta razão, os judaizantes. Mas a última razão, a gente precisa guardar no nosso coração e levar isso em conta toda vez que a gente lê algum escrito acerca do apóstolo Paulo. Vamos lá. A maior parte, vê o lencinho para mim, por favor, acho que eu deixei aqui em cima. A maior parte das pessoas que questionavam a liderança e o apostolado, obrigado, do apóstolo Paulo, faziam isso sob o seguinte argumento: Paulo não era um apóstolo porque Paulo não esteve com Cristo. Paulo não faz parte do circuito apostólico. Paulo não foi um dos 12 escolhidos por Jesus. Então algumas pessoas olhavam para Paulo e diziam assim: quem tu pensa que tu és? De onde é que veio a tua autoridade? Quem é que colocou a mão sobre a tua cabeça para te chegares agora aqui e exortares, corrigires a gente? Então as pessoas não aceitavam, em alguns de Corinto, questionavam a liderança de Paulo, porque Paulo não foi um dos 12, teoricamente, que andou com Cristo. Vamos lá, vamos abrir um pouco isso, não é o nosso tema, mas eu acho que é importante, e nas últimas lições isso não veio à tona, sobre o apóstolo Paulo. Quando Jesus cumpre o seu ministério aqui na terra, Jesus é muito claro em convocar alguns discípulos, sim ou não? Ele vai lá e chama. Tem alguém lavando as suas redes, ele fala: ó, deixa as redes, você é pescador de peixes, agora eu vou te fazer pescador de quê? De homens, vem trabalhar comigo. Tem alguém na coletoria de impostos, Jesus vê, Jesus chama e diz: olha, larga isso e me segue. E assim foram seguidos. Então Jesus chamou diretamente alguns dos seus discípulos. Outros discípulos, atenção, foram chamados e convidados por outros discípulos. Olha, já viu na Bíblia quando está escrito: olha, encontramos Jesus, encontramos Messias, como foi feito com Pedro, como foi feito com Natanael, quando Filipe ouviu, chamou Natanael, de longe quando Jesus olhou para ele, falou: eis um verdadeiro varão israelita, em quem não há dolo. Mas Jesus, de fato, abraçou, trouxe para perto dele 12 homens, a quem ele ensinou, a quem ele discipulou, a quem ele, eu diria, deu um treinamento mais intensivo. E dentre os 12, haviam 3 que andavam mais pertinho com ele, que iam orar com ele: Pedro, Tiago e João. Quando Judas traz Jesus e Judas morre, note que Jesus chama os 12, mas automaticamente, é importante você fazer esse estudo depois, embora Jesus chancele, embora faça parte dos 12, quem chama Matias diretamente não foi Jesus, foram os próprios apóstolos. Quando a vaga abre, rapidinho, pode prestar atenção, ó, abriu uma vaga, rapidinho Pedro diz, e Pedro era muito impetuoso, Pedro era um cara rápido, a gente sabe que Pedro, aparecia alguma coisa, Pedro respondia, Pedro fala: olha, vamos lançar sorte, vamos fazer um sorteio aqui, porque a vaga de Matias, ela está aberta, e vamos escolher alguém que possa ocupar, e preencher esse quadro apostólico. E aí eles colocam os pré-requisitos, né? Alguém que tem estado conosco, alguém que desde a época do batismo, caminha com Jesus, conhece. O interessante, não estou aqui descreditando Matias, por favor, pelo amor de Deus, mas não há nenhum grande milagre, não há nenhum grande ensinamento, não há nada muito grande e expressivo, embora tenha sido alguém escolhido, mas quem chamou Matias foram os apóstolos. Terminou, eles lançam sorte, eles, não foi Jesus. Não há um momento onde se procure Jesus. Escolhem Matias, ok, Matias é parte dos 12. O tempo agora passa, se levanta, e nós conhecemos e já estudamos, um tal de Saulo de Tarso, que persegue, que respira ódio contra a igreja, um homem zeloso, criado aos pés de Gamaliel, conhecia toda a doutrina. Um dia esse homem, com cartas na mão para perseguir a igreja em Damasco, na Síria, no meio do caminho, quem é que para Saulo de Tarso e chama ele para o ministério? Quem é? Jesus.
A luz brilha, ele cai do cavalo, de repente ele pergunta, né? E aí a voz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele responde: quem és tu, Senhor? E aí a voz diz: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Jesus começa um trabalho agora, por quê? Porque quem chamou Paulo foi Jesus. Começa um trabalho, Paulo vai para o deserto, Jesus se revela para ele. Como é que Paulo teve acesso a toda essa revelação? Entendeu, sistematizou toda a teologia, ou seja, Paulo foi chamado por Jesus. Vou repetir, o apóstolo Paulo foi chamado por Jesus. Isso é importante a gente deixar claro e ficar gravado no nosso coração. É por isso que o primeiro versículo de 2 Coríntios, dê uma olhadinha aí, o que está escrito aí? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, o que está escrito? Paulo já lança a sua credencial. Bota aí na tela para mim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo deixa muito claro quem ele é, quem lhe chamou, qual é a sua credencial, quem ele é. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, primeiro versículo. Corre aí para mim, bota na tela, voando. Tá bom? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, primeiro versículo do livro. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, obrigado. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então isso é importante a gente deixar muito claro. Esse Paulo aqui, ele agora começa a plantar essas igrejas, a cuidar dessas igrejas. Obviamente que a igreja cresce e os problemas crescem juntos, não tem como não crescer. E tem uma máxima, uma frase, eu li essa madrugada, essa frase eu quero deixar para você. Ela diz assim: as pessoas não se importam o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa por elas. Vou repetir. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, ou quão importante você é, ou quais os títulos que você tem. As pessoas não se importam o quanto você sabe, até que saibam que você se importa por cada uma delas. O que Paulo vai mostrar em 2 Coríntios agora, a despeito de toda a sua formação, de todo o seu chamado, de toda a sua profundidade, de todo o seu trabalho, Paulo vai dizer: eu me importo por essa igreja, e eu amo essa igreja, e eu plantei essa igreja. E Paulo vai provar que se importa por eles, demonstrando para eles o preço que ele pagou para que aquela igreja estivesse lá. Ele vai mostrar com a vida dele as marcas que ele carrega, ou seja, plantar, cuidar da igreja em Corinto, custou a Paulo um preço altíssimo, um preço caríssimo. Vamos para o capítulo anterior, porque essa divisão de capítulos foi colocada pelo homem, mas é a mesma narrativa. Capítulo 4, versículo 8, por favor, equipe da mídia. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vou ler rapidinho, só para você entender. Mas aqui também tem na mídia, vai aparecer aqui atrás. 2 Coríntios 4, 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Paulo está dizendo: gente, eu estou me desgastando, eu estou me doando, eu estou me entregando. Em outras palavras, eu estou morrendo para que a luz de Cristo brilhe em vocês. Então aí as marcas, versículo 11, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em vossa carne mortal. Olha o que diz o versículo 12, que coisa interessante. De modo que em nós opera a morte, mas em vós opera o quê? A vida. Ou seja, eu estou tendo que morrer, para mim está valendo a morte. Eu estou sendo preso, estou sendo encarcerado, eu estou sendo julgado, estou sendo açoitado. Já passei por açoites, por vigílias, por naufrágios, por tudo que acontece. Por quê? Porque em mim opera a morte, para que em vocês opere o quê? A vida. Ele está dizendo aqui o preço que ele paga, versículo 16. E ele continua dizendo: a despeito de todo o sofrimento, de toda a dor, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia, porque nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Ele está dizendo: olha, eu pago o preço, eu amo essa igreja, eu mostro que amo pelas marcas e pelo preço que eu pago, mas não tenho pena de mim não. Quanto mais isso acontece com o homem exterior, mais o homem interior é renovado, é fortalecido, além de toda comparação. Essa leve e momentânea tribulação que eu passo, não é para vocês terem pena, não preciso de pena de ninguém. Ela produz em mim um peso de glória, de maturidade, de autoridade.
Versículo 18. Não atentando nós às coisas que se veem, mas às coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Paulo está dizendo, tudo que eu passo, as minhas marcas e as minhas credenciais, são leves, comparados com o que ele está preparando lá no céu para cada um de nós. Se perguntasse para nós, nós diríamos, pesado. Como é que pode? Né? Paulo não tinha o direito de levar consigo sua família, de ter consigo família. Imagina, tá correndo aqui, fugindo ali, tendo que ser descido por uma parede, sendo preso, açoitado, passando por naufrágios, uma loucura a vida desse Paulo. Mas ele está dizendo, gente, isso não se compara com a glória que está reservada pelo porvir. No capítulo 5, Paulo vai trazer um pouco do que é a eternidade. Gente, uma das melhores maneiras a gente enfrentar a aflição presente, e esse é o nosso, bota aqui para mim, é a nossa verdade prática, é olhando as bênçãos que Jesus preparou lá na frente para cada um de nós. A melhor maneira da gente poder vencer, Paulo sempre colocava os seus problemas na perspectiva do céu. Já viu isso? Quando a gente está muito fechado nas coisas daqui, o que eu vou comer? O que eu vou beber? Como é que vai acontecer? E a gente esquece que há um Deus no céu que cuida de você, que ama você, que tem um projeto para você, que não cuida de você só aqui na terra. Ele tem um plano, um propósito, Ele está preparando lares, uma mansão celestial, um corpo renovado para você. A perspectiva muda. Foi o que ele fez com João, isolado na ilha de Patmos, perseguido, colocaram ele num tanque de óleo quente, foi deixado para morrer. De repente, naquele local solitário, naquele local de desprezo, uma voz do céu diz, ei João, tá difícil aí embaixo, né? Então sobe aqui, dá uma olhadinha aqui em cima e vê como eu vejo as coisas ao seu redor. É o que Paulo está fazendo aqui. É impressionante. Paulo vai abrir, e eu não teria tempo, porque o que o capítulo 5 fala é tão profundo, mas o versículo 1 do capítulo 5, e eu vou terminar com isso. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. Coloca na tela para mim esse versículo 5:1, e eu vou ler com você mais uma vez. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, esse corpo aqui, morrer, sofrer, voltar para o pó, os 17 elementos que tem aqui nesse corpo voltarem para o pó, se misturarem com a terra, sumirem com a terra, ele está dizendo, sabemos que se a nossa casa terrestre, detalhe, tabernáculo, tenda, passageiro, não é para sempre. Lembra que no deserto tinha um tabernáculo? O tabernáculo foi para sempre? Não, era um período. Eles tinham que sair do Egito e chegar até Salém, lugar de paz, Jerusalém. Lá seria o templo definitivo. Ou seja, isso aqui que nós estamos passando, e não é só isso aqui não, é tudo que tem a ver com isso aqui, os problemas, as aflições, as dores, aquilo que você não consegue resolver, está passando, é temporal. Nós vamos chegar no céu e lá nós temos morada permanente, onde ele vai construir um templo. Então, a tenda, note que a analogia de Paulo, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, não feito por mãos humanas, eternas no céu, louvado seja o seu nome. Paulo usa a analogia de tabernáculo, de tenda, porque Paulo entendia bem de tabernáculo e de tenda. Qual era a profissão de Paulo, hein? Paulo era um arquiteto de quê? De tendas, era o que ele construía. É de onde ele tirava o ofício dele. Alguém aqui já dormiu em tenda? E eu termino com isso. Já dormiu em barraca? Levanta a mão, hein? Quero convidar você que é homem a participar dos legendários. Você vai aprender o que é dormir numa barraca, gente. É bom demais dormir em barraca. Só que não, né? Barraca só é bom quando a gente monta a vela bonitinha. Uma das últimas vezes que eu dormi lá em barraca, foi na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Alguém aqui já foi? Sul de Minas, no inverno. Levante a mão quem já foi. Frio, 10 graus, né? A minha barraca, mal cabia eu. Uma barraca com uma pessoa de 1,75, eu tenho 1,84 de altura. Eu tinha que dormir dobrado. Barraca para uma pessoa. Aí o frio, eu todo enrolado lá, porque eu não levei muita roupa para não fazer peso. De repente, a chuva cai. Eu não sei se o Ed está aqui, estava com a gente. A chuva começa a cair. E chuva. Daqui a pouco molha a barraca, molha a parede, molha o saco de dormir, molha tudo que a gente tem. E eu estou lá, paraense, 35, 34 graus, tremendo, batendo o queixo a noite toda. Eu estou chateado com a barraca. Eu estou maldizendo a barraca. Mas sabe por que a barraca existe?
eu fiquei 2 dias no frio, tudo meu molhado, dormindo em barraca. Domingo terminou o top do Legendários. Quando segunda-feira eu cheguei em casa, eu deitei na minha cama definitiva, sequinha, cheirosa, bonitinha, com cobertor, com banheiro do lado, com a minha esposa. Eu dizia: Senhor, foi bom demais aquela barraca, porque pior sem ela, mas é muito bom. Gente, é bom viajar, melhor ainda é chegar em casa. Deus está dizendo para você, a vida aqui tem as suas dificuldades, tem as suas alegrias. Aproveite os momentos de alegria, persevere nas dificuldades, mas entenda que você está chegando em casa. Vai ser bom demais quando você chegar em casa. Quando Deus te der um corpo, e aqui quando Ele fala dessa casa, desse templo, Ele não está falando da casa física que a gente vai morar no céu. Ele está falando de um corpo renovado. Tem artrite? Lá não vai ter mais. Tem pressão alta? Eu tive uma crise de pressão essa madrugada. Lá não vai ter mais. Tem câncer aqui na terra? Tem fruto do pecado? Pois lá não vai ter mais. Tem a depressão, às vezes fruto do pecado que aflige a nossa mente? Lá não vai ter mais. Tem fome aqui na terra? Lá nós vamos saciar a nossa fome na mesa do Cordeiro, na presença dele. Lá nós estaremos junto com ele, porque as coisas dessa tenda, desse tabernáculo passarão, e Ele está preparando um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna e nos céus. Pai, eu quero te agradecer por tudo que tu tens feito. Coloque em nós essa perspectiva espiritual, sobrenatural, do que vai além, Senhor. Nós estamos tão focados nos problemas, nas dificuldades aqui na terra, e Paulo sendo perseguido, Paulo passando por tudo. Paulo disse para eles: ei gente, tem algo maior, tem algo além. Quem comprou isso foi Jesus. Por isso que ele está dizendo: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pai, lá no céu tudo será novo, e nós vamos olhar por toda a eternidade, Senhor, e vamos te agradecer que nós somos fiéis aqui na terra, perseveramos. Por isso que ele disse: essa leve e momentânea tribulação. Não é que a tribulação não doa, é que na frente da eternidade, tudo que você passar nessa vida é leve e momentâneo. Na frente da glória que te está preparada no céu, a maior dor aqui na terra é um riscozinho, é um grão de areia leve e momentâneo que só produz em você um peso de glória. Faz isso na nossa vida, é a nossa oração e súplica no nome forte de Jesus. Amém e amém. Dê um prato de glória a Deus. Adore Jesus nessa manhã.